Dia 1, estudo bíblico, Bíblia King James. Estava pensando aqui como é que eu vou fazer isso. Enfim, estava pensando em ler o primeiro capítulo de Provérbios, Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e Mateus capítulo 1, versículo 21, lendo também as notas de rodapé. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou ler somente o texto bíblico e vou colocar na descrição e no primeiro comentário um capítulo para que você escute com as notas de rodapé, ok? Então vamos lá, dia 1, espero que seja um momento agradável e proveitoso, que você possa gostar dessa leitura. Se você gostar da leitura, compartilhe com alguém aí, manda no, sei lá, no WhatsApp, no Instagram, pro amigo, pro inimigo, pro seu pai, pro sua mãe, pro sua tia, seu primo, enfim, para qualquer pessoa. Vamos lá? Leia o capítulo 1 de Provérbios. Vamos marcar aqui. Não sei se consigo marcar, não. Capítulo 1 de Provérbios. Aí quando eu terminar de ler o capítulo 1, eu vou fazer um quadradinho aqui e fechar o quadradinho, certo? A caneta tá falhando. Enfim, vamos lá. Capítulo 1 de Provérbios. Só achar aqui na Bíblia, vamos lá. Capítulo 1 de Provérbios. Vamos lá, capítulo 1 de Provérbios. O princípio da sabedoria, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento. E quem tem discernimento enfim, irá obter clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Advertências contra as seduções. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém. Espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem à cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue, assim como é inútil estender a rede de caça, se as aves te observam. Da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam cilada contra a própria vida, constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Exortação à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros. A entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação.
Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão, eu de minha parte zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo como a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém, não me hão de encontrar. Porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Pois a imprudência dos nécios os matará, e o falso bem-estar dos insensatos os levará à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Então, terminamos a leitura de primeiro capítulo de Provérbios. Vamos lá marcar aqui. Primeiro capítulo de Provérbios, tá aqui. Tá aqui. Primeiro capítulo de Provérbios, eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser ouvir a nota de rodapé. Agora vamos Salmo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ver se eu deixo também o comentário do Spurgeon, do Salmo 1 aí na descrição. Então você vai ter dois links para o Salmo 1. Um da leitura do capítulo 1 com a nota de rodapé da Bíblia King James, e o outro link com o capítulo 1, o Salmo 1, comentário do Charles Haddon Spurgeon. Lembrando que essa é a versão compacta, não é a versão completa do Tesouro de Davi, que é a coleção dos 150 salmos do Spurgeon. Vamos lá, Salmo 1. Salmo 53. Peraí, vamos chegar lá. Vamos lá. Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Enfim, vamos ler o salmo inteiro, né? Os dois únicos caminhos. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Então, terminamos aqui. Lembrando que eu vou deixar dois links para o Salmo 1 aqui na descrição. O comentário do Spurgeon e a leitura do Salmo 1 com as notas de rodapé da Bíblia King James. Agora vamos para Mateus capítulo 1, versículo 21. Também vou deixar na descrição um link para você ouvir as notas de rodapé da Bíblia King James. Vamos lá. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21.
versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Enfim, vou deixar o capítulo 1 aqui para você ver essas notas de rodapé aqui do capítulo 1, certo? Então, eu creio que por hoje é só isso. Espero que tenha sido um tempo agradável e proveitoso, que você possa ter aprendido um pouco com a palavra de Deus. Vou fazer a leitura agora. Dia 1, leia o capítulo 1 de Provérbios, Salmo capítulo 1 do versículo 1 ao 3, Mateus capítulo 1 versículo 21. E a pergunta que eu vou deixar no primeiro comentário será: por que, numa época de alta tecnologia como a nossa, ainda é importante ler e obedecer a um texto bíblico escrito há cerca de 3.000 anos? Eu creio que a resposta a gente já leu aqui na Escritura. Segundo o primeiro capítulo de Provérbios, a sabedoria é preciosa e nos livra da morte. Segundo o Salmo 1, a importância de nós lermos e obedecermos a palavra de Deus é para que nós sobrevivamos no dia do juízo e sejamos como árvore frutífera, uma árvore frondosa, uma árvore que produz bons frutos. E segundo Mateus capítulo 1, versículo 21, a importância de lermos e obedecermos a palavra de Deus, porque nela encontramos perdão para os nossos pecados, e foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Se você tem outra resposta, deixa aí nos comentários. Espero que tenha gostado desse estudo bíblico. Se Deus quiser, amanhã, dia 2. Fé e tulipas, só lhe deu glória. Amém.